Bom, pessoal, vamos iniciar essa aula sobre trabalho e energia cinética, né? Então, imagine aí, nessa ilustração aí, né? Uma partícula, certo? Está de verde, vai percorrendo a sua trajetória. Então, existe um conjunto de forças, né? Que estão atuando sobre ela. E eu explicitei exatamente uma força F constante que está atuando nela. Então, se tem várias forças, dentre elas tem essa força F constante, né? Então a gente vai definir uma quantidade, certo? Que vai ser bastante útil, né? Que é o trabalho, né? Então vamos definir como seria a definição do trabalho. Bom, então a gente vai definir o trabalho, né? O trabalho realizado, né? O trabalho realizado pela força F, né? Quando eu levar a partícula de 1 até a posição 2, vai ser igual a F escalar R2 menos R1, ou seja, que é F escalar o deslocamento, né, sofrido nesse período, certo? Isso é para uma força constante, certo? Então, a gente pode ver, por exemplo, que esse trabalho pode ser positivo, negativo ou nulo, né? Se essa força, né, constante fosse perpendicular a esse deslocamento, ΔR, então você teria um trabalho nulo, né? E se a força, a projeção da força sobre esse deslocamento fosse no sentido contrário, seria então um trabalho negativo, né? Bom, para essa força constante, né, a gente vê o seguinte: imagine que eu saísse do ponto. Você vê que do jeito que eu defini, né, apesar da trajetória ser curva, né, eu não tô interessado que tipo de curva é, né? Simplesmente definir dessa forma, né? E a gente vai ver que essa definição vai servir quando a força não for constante, em certos casos, né? Que a gente vai ver aí como é que seria esse tratamento aí. Então, se eu fizer a seguinte situação, saísse então da posição 1, né? Na posição 1, né? R1, e viesse para uma posição R3, por exemplo, né? Eu poderia sair de R1 para R2, né? Por esse deslocamento, né? ΔR, vamos chamar assim, ΔR1, e depois vinha para esse outro deslocamento, vou chamar ΔR2. Então, o trabalho de 1 a 3, simplesmente para força constante, seria F escalar R3 menos R1, né? Mas o trabalho, por exemplo, de 1 a 2 seria F escalar R2 menos R1. E o trabalho de 2 a 3 seria F escalar R3 menos R2. Então note, se eu somar então W de 1 a 2 mais W de 2 a 3, aqui eu vou obter exatamente F escalar R2 menos R1 mais F escalar R3 menos R2. Isso aqui simplesmente daria o próprio, né, W de 1 a 3, né? Cancelaria R2 com R2, aqui ficaria F escalar R3 menos R2, né? Então, se eu vou entre vários, se eu tiver então vários deslocamentos, né? O trabalho, por exemplo, de A a B seria a soma dos trabalhos, né? Dos trabalhos aqui, onde, por exemplo, I, né?
I de, por exemplo, I igual a 1 até um certo número N, né? Então seria, por exemplo, os trabalhos aqui individuais, sei lá, de cada trecho, né? Então, imagine que se eu saio de uma posição RA e vou para uma posição RB, né? E a partícula fazendo uma certa trajetória aí, para chegar nesse ponto, então eu posso imaginar pequenos deslocamentos, um delta R1, depois ir para um delta R2, né? Até eu chegar, né, no ponto, na posição RB, né? Então aqui seria delta R2, delta R3, etc. Então o nosso deslocamento, né, RB menos RA, seria a soma desses deslocamentos, né? Supor que seja N deslocamentos, delta RI, né? Agora imagine que eu tenho então uma força constante aí atuando, né, na partícula, né? Então ela veio seguindo essa trajetória e eu vou analisar para aquela força constante. Então, logicamente, cada deslocamentozinho desse, né? Então o trabalho de eu ir de A a B, ele é simplesmente somatório da força escalar cada deslocamentozinho desse, né? Igual a 1 até N. Né? N. Mas a força sendo constante, isso aqui é simplesmente o produto escalar dessa soma, né? Que isso aqui vai dar exatamente F escalar R de B menos R de A. Ok? Isso aí por causa de força constante. Certo? Agora, se a força for variável, né? Então, se a força for variável, né? Então, por exemplo, em cada ponto a força for variando durante a trajetória, a gente pode fazer o mesmo procedimento, né? Dividindo a trajetória, né, em vários segmentos, né? E aí você teria então, por exemplo, se F for variável, não for constante, se F não for constante, né? Como é que a gente vai proceder, né? Então, vamos lá. Então, se F não for constante, poderia fazer assim, né? Tá aqui a trajetória, eu saio da posição RA e vou até a posição RB, tá aqui a partícula, né? E a força F. Só que essa força agora vai depender, né, da posição onde a partícula está localizada, né? E que por sua vez esse R é uma função do tempo, né? Bom, então eu vou exatamente fazer aqui, eu pego vários caminhos, né? Segmentozinhos, deslocamentos infinitesimais, até chegar ao nosso ponto, certo? Então, o nosso trabalho de A a B vai ser, aí eu vou ter que, como essa força ela é variável, né? Eu vou pegar um intervalo muito pequeno, nesse intervalo pequeno ela vai variar muito pouco, ela vai ser constante em cada intervalozinho daquele, né? Que eu vou chamar então de F de I, né? Então isso aqui vai ser somatório de igual a 1 a N de F, né? Chamar assim F de R de I, né? Escalar delta R de I, né? Agora eu tenho que, como eu vou ter, quero exatamente o valor exato,
eu vou ter que calcular o limite quando essas divisões aqui, desses pequenos segmentos, vai para o infinito. Né? Eu divido, no primeiro passo eu divido assim, em quatro segmentos, depois eu vou dividir para 8 e vou aumentando essa divisãozinha até ficar exatamente, os deslocamentos ficar exatamente tangente à curva, né? Agora lembrando que cada elemento desse aqui, né, cada ΔRzinho, lembrando que nosso ΔR de I, na verdade, é a velocidade média, né, vezes o intervalo de tempo ΔT, né? Então posso escrever assim, ó, de A a B é o limite de N tendendo para o infinito, somatório de I igual a 1 até N, de F, de RI, escalar, velocidade, ΔT, né? Então agora a gente lembra da definição que a gente viu quando a gente tratou o caso, né, do gráfico de x de v contra t, que dava exatamente aquele, quando eu fiz uma divisão em vários retângulos, né? Eu tomei o limite desses retângulos, a área do retângulo indo para zero, ou seja, e aumentei o número de retângulos, né, para o infinito, né? Esse resultado aqui, isso aqui é exatamente a integral, né? Então isso aqui vai dar trabalho de AB, quando eu fizer o limite entre infinito, vai ser simplesmente a integral do tempo que eu levo no instante TA até o instante TB, de F, né? Que depende da posição, daquela posição, vezes a velocidade, né? Que depende do tempo dt. Isso aqui seria exatamente quando você tem, né, uma força variável. Então, no caso, por exemplo, se a força for constante, né, você cai exatamente naquele caso, né? Que é exatamente isso aqui. Quando o F for constante, né, você vai cair no caso assim. Então, se F for constante, por exemplo, se F de R for igual a um certo F, igual a constante, né, o trabalho de AB vai ser, como F é constante, então vai ficar F, sai fora, né? Integral de TA até TB de V dt. Mas isso aqui, V dt, é exatamente o deslocamento, né? Então você vai simplesmente somar todos os deslocamentos, você vai obter o deslocamento final. Isso aqui vai dar simplesmente F escalar R de B menos R de A. Certo? Ok? Bom, existe uma propriedade interessante, por exemplo, se a força for constante, né? Por exemplo, se F for constante, depois outros tipos de força, existem os tipos de força, por exemplo, de eu fazer o trabalho, né, de ir de A a B, ele é menos o trabalho de B a A, né? Então, por exemplo, se no caso a gente está vendo aqui, por exemplo, se F for constante, o trabalho de A a B, ele é menos o trabalho de B a A, né? De B até o ponto A, né? Como a gente pode ver, né? Que você tem o W de AB é igual a F de R de B, F escalar R de B menos R de A. E o trabalho de B a A, né? Quando F é constante, é F, R de B menos R de A, né? E isso aqui é exatamente menos F escalar R de... Não, BAA, R de... Desculpa, aqui é R de BAA, né? R de BAA, R de AB, então R de A menos R de B. Aqui seria menos R de B menos R de A.
que é exatamente o menos o trabalho I de A a B, né? Certo? E isso ocorre com uma força constante, né? Então, por exemplo, se você pegar, no caso, o exemplo do peso. Então, o exemplo do peso. Caso força-peso. Força-peso. A força-peso, ela é mg, onde g é constante, né? E vamos escrever assim, menos mg, vamos colocar os eixos y na posição vertical, né? Apontando para cima. Então, se eu fizer qualquer curva, né? Como a força é constante, se eu levar de uma posição R de A para uma posição RB, qualquer trajetória vai ser então P, o trabalho de A a B, vai ser P escalar R de B menos R de A, né? Vai ser menos mg, J escalar R de B menos RA. Ora, mais RB menos R de A, né? Ele é x de B menos x de A na direção I, mais y de B menos y de A na direção J, mais z de A menos z de B na direção K, né? Quando eu tomar o produto escalar, então, trabalho da força-peso, quando eu vou de uma posição R de A para uma posição R de B, vai ser simplesmente menos mg J escalar R de B menos RA, que dá simplesmente y de B menos y de A, né? Então isso aqui vai depender simplesmente, né, da altura, né? Da altura. Desde que eu coloque o meu eixo de referência, né? O meu eixo de referência para cima, o trabalho da força peso vai ser sempre negativa. Isso porque eu estou usando meu eixo Y assim, né? Aqui seria o eixo X, aqui seria o nosso eixo Z, por exemplo, né? Estou considerando o eixo Y como sendo o eixo vertical. Então ele vai depender simplesmente, né? Se eu venho de uma posição, né, da AB, né, logicamente vai ser negativo dependendo da altura, né? Se eu vier de uma posição, né, sair de uma posição menor para uma posição Y maior, né? Por exemplo, YB seja maior que YA, logicamente o trabalho vai ser negativo. Mas se eu descer, né, com essa força, né, o trabalho seria positivo, né? Se eu vier para uma posição, por exemplo, eu saio de uma altura y igual a h até o solo, por exemplo, né? Então a posição final seria zero. Então essa final zero menos o h, então você teria um trabalho positivo, né? E se for do zero até a posição h, o trabalho seria negativo, tá? E se você pegar e levar para a mesma altura, né? Sair para a mesma altura, qualquer que seja, então o trabalho vai ser zero, né? Qualquer que seja, independente da trajetória, certo? Mas isso nem sempre acontece, né? Vamos ver o exemplo de força de atrito, né? Então, caso fosse de atrito, né? Vamos imaginar que você tem aquela força de atrito de resistência do ar. Força de atritos, né? Caso de resistência do ar. A força que a gente já viu lá é menos uma constante velocidade, é sempre contrária à velocidade, né? Então suponha que eu faça um movimento circular, né? No plano horizontal, eu faço um movimento circular, certo? Tem um raio R e com velocidade, né? O modo da velocidade sendo constante. Então o modo de V igual a constante.
né? Aqui é a velocidade V, está fazendo um movimento circular constante. Logicamente tem a força peso, é o normal, né? Que vão estar no plano, vão se equilibrar e vai ter simplesmente eu tenho essa de alguma forma eu tenho outra força para realizar esse movimento aí, mas eu quero observar somente o trabalho da resistência do ar, né? Que é dado por essa expressão aqui. Bom, então vamos supor que eu dei uma volta completa no círculo. Então eu saio aqui de um tempo t igual a zero bem aqui e volte para o mesmo ponto depois de um tempo t igual ao período, né? Então quanto é que vai ser o trabalho? Aí, eu vou de um ponto e volto para o mesmo ponto, né? Se fosse uma força constante, deveria dar zero, né? Mas aqui não vai ser o caso. Vamos ver aqui, os trabalhos seria simplesmente a integral de zero até o período, dado por aquela expressão, né? De f escalar v dt, né? Vamos substituir o valor da força F. Então isso aqui é dar integral de 0 a t menos K V escalar V. V escalar V é o próprio módulo da força ao quadrado, né? dt. Mas a gente está dizendo que ele está fazendo esse movimento circular aí com velocidade constante. Então, o nosso trabalho aí, para ele sair, dar uma volta completa no círculo, vai ser simplesmente, como aqui é um constante, vai ser menos kv2, né, vezes o próprio período, né? Essa aqui vai ser essa integral de 0 a t dt, né, como a gente já tinha visto, é dar só o próprio t, né, que é, então de 0 a t vai dar certo o período t. Então, você dá uma volta, não dá zero. Esse é o caso de forças de atrito. Força de atrito quando eu faço, né, uma trajetória que sai do ponto e volta para o mesmo ponto, não dá zero. É o caso de força, não é o caso de força, por exemplo, de força constante. Força constante, ela vai dar zero, né? A gente vai ver mais adiante que existem forças, além das constantes, que satisfazem esse critério. Quando eu saio de um ponto e volto e calculo o trabalho dessa força, para voltar para o mesmo ponto, ele vai dar zero, né? Essas são chamadas forças conservativas. Isso aí vai estar nos próximos capítulos que a gente vai ver. Mas, por exemplo, na resistência do ar, para esse caso desse tipo de força, é porque esse caso aí a força sempre ele é na direção contrária da velocidade, né? Então ela não é uma força constante. Apesar do módulo ser constante, mas ela em termo vetorial ela não é constante. Isso influencia porque o trabalho ele vem do produto escalar, né? Então depende dos vetores, né? Se eu desse n volta, aí o trabalho teria um n aqui, né? É? Aí teria um n bem aqui, que seria exatamente n voltas, né? Bom, vamos ver outro caso, no caso de outra força, que é a força, né? Que é a força de atrito cinético. A força de atrito cinético, ela é sempre assim, né? Ela é menos μ cinético, anormal, né? O modo da normal, e do vetor tangente unitário na direção da velocidade. Ela sempre pode ser representada dessa forma, né? Então, no movimento também circular, imagine que eu tenho um movimento circular no plano, né? E a partícula sai também de t igual a zero aqui até t igual a t. Dá uma volta completa. Vamos ver o que acontece com a força de atrito, né? Que ela é sempre é contra a velocidade. Aqui é a velocidade, né? Que a velocidade é sempre v vezes aquele vetor tangente unitário, né? E a força de atrito é sempre contrária a esse vetor unitário. O vetor velocidade é sempre a favor desse vetor unitário, né? Na mesma direção em sentido vetor unitário. Então o nosso trabalho aí, para ele dar uma volta, seria
Aí a normal sempre vai ser constante, que vai ser igual ao peso da partícula, o plano horizontal, né? E outras forças que eu tenho que colocar para poder fazer esse movimento constante, né? Certo? Ou mesmo a velocidade não ser constante, né? Vamos ver o que acontece. Então aqui vai ser o seguinte, ó. Vai ser integral de 0 a t, né? Menos μc n t chapéu escalar velocidade. Velocidade é v t chapéu dt, né? Só que t escalar t, como t é unitário, né? Lembra que t é unitário, igual a 1. Então você teria que o trabalho daria novamente, se a velocidade for constante, né? Então imagina que a velocidade seja constante, né? Então isso aqui vai dar menos μcnv vezes o tempo, que é o tempo total, que é o período, né? T. Ora, mais velocidade no movimento circular, com velocidade constante, vezes o período, dá exatamente o comprimento, né? Então isso aqui dá exatamente menos μcmg, né? Vezes 2πr, né? Onde R é o raio do círculo. Então, na verdade, vai ser sempre negativo o trabalho, né? E vai depender do comprimento do círculo. Então, na verdade, é o seguinte, se você pegar uma força de atrito que ela for constante, né? Se ela for constante, né? Assim, a velocidade ser constante, por exemplo, né? Ou mesmo ela não sendo constante, vai sempre o trabalho vai ser o comprimento da curva, certo? Vai ser proporcional ao comprimento da curva, certo? Desde que, logicamente, que o módulo da força de atrito seja constante, né? Seja constante. No caso aqui ela é constante, que é o módulo dela é μc vezes a normal é mg, né? Então, se você tem, por exemplo, num plano, e ele faz qualquer curva no plano, o trabalho de um ponto para o outro vai depender, então, desse comprimento dessa curva. É diferentemente de uma força constante, que depende simplesmente das posições finais, né, iniciais, certo? Ok? Vamos ver agora um caso interessante, por exemplo, que é, né, o caso do... Se eu tenho aqui um fio de comprimento L, uma massazinha M, né? E aí eu solto esse pequeno blocozinho de massa M, né? De um certo ângulo, né? Chamar assim, um certo θ zero aqui. E sob a ação da gravidade, como se fosse sem atrito. Então você tem as forças atuando nesse bloco de massa M, é a tensão no fio e o peso, né? E ele vai formar uma trajetória, né? Ó, é um círculo, né? Na verdade são segmentos de círculo. Você tem o fio inextensível, comprimento L. Então o trabalho da tensão vai ser zero, né? Para qualquer ponto. Então se eu vier de um ponto A qualquer um ponto B, por exemplo, o trabalho da tensão vai ser T, né? Escalar dr, essa integral aqui, né? De TA a TB, dr dt dt, só que a tensão é sempre perpendicular à velocidade, né? Então isso aqui vai dar zero. E o trabalho do peso é simplesmente, vamos pegar então do ponto A até um ponto B. O trabalho do peso
que o trabalho da tensão de T, da tensão, o trabalho do peso. Do peso. O trabalho do peso seria simplesmente P escalar o deslocamento, né? R de A menos R de B. Que isso aqui seria, como a gente já viu, menos mg y de B menos y de A. Então, vamos ver aqui a seguinte situação. Imagine que a posição inicial seja com aquele ângulo θ0 e uma posição final seja, né? E eu coloco meus eixos exatamente assim, na vertical, né? Então aqui meu eixo Y, aí está aqui a posição que eu estou dizendo aqui que estava em θ0, né? Eu vou chamar essa posição inicial Y de A, né? Então, como aqui é L, né? Então, quanto é que vai ser nosso Y de A? Ele é negativo, né? Vai ser menos L vezes cosseno θ0, né? E numa posição genérica aí, por exemplo, YB, seria menos L cosseno de θ, né? Na posição genérica aí, né? Aqui posição R de A, né? E ele vai estar numa posição genérica com ângulo θ, né? Que está embaixo, esse movimento está acontecendo embaixo. Então eu pendurei um fio no teto, né? Então você pode escolher o eixo para cima ou então o eixo para baixo. No caso eu escolhi o eixo para cima. Então o nosso trabalho, né? Vamos colocar aqui o θ0, vamos colocar a figura aqui, os dois ângulos aqui, para a gente ver como é que fica. Então eu tenho aqui o R de A, né? E depois o R de B. Eu não sei qual é se o ângulo vai ser menor ou maior. Vamos supor, só para efeito aqui de... Né, aqui seria o θ0, aqui seria o meu ângulo θ. Né? Então o nosso trabalho de AB vai ser simplesmente menos mg multiplica YB menos L cosseno de θ menos YA, então mais L cosseno de θ0. Então o trabalho de AB vai ser igual menos MGL, né? Eu vou tirar o menos L em evidência, então vai ficar assim, cosseno de θ menos cosseno de θ0. Né? Essa daí seria... Então, logicamente, o ângulo sendo ele para um ângulo menor, né? Por exemplo, se for do θ0 até o θ igual a zero, por exemplo, né? Então, lançar ele na posição, eu quero saber qual foi o trabalho que ele foi até o ponto mais baixo, que é θ igual a zero. Então, para θ igual a zero, o trabalho de AB seria MGL, né? 1 menos cosseno de θ0, né? Que esse trabalho seria positivo, né? O trabalho seria positivo. Ok? Então, você vê que nesse problema aí, independente da trajetória, o P é constante, fica bem simples calcular o trabalho, né? E não precisou, por exemplo, do trabalho da força de tensão T, né? Não necessitou, porque a tensão ela é perpendicular à trajetória. Então isso é uma coisa muito importante, né? No trabalho, que as forças, como eu tinha falado, as forças que são perpendiculares à trajetória nunca realizam o trabalho, né? Então imagine que você tenha um bloco sendo no piso horizontal sendo arrastado, né? Um bloco. E que, logicamente, esse bloco ele não pode sofrer rotações, né? Isso aí, esse problema de rotações seria bem mais adiante. O problema quando tem problema de rotações. Aqui a gente vai tratar de partículas
ou corpos que não realizam rotações, né? Aí se você pega um bloco em cima de uma mesa e exerce uma força F, a normal e o peso, se a mesa está na horizontal, não realiza o trabalho, né? A normal nunca, porque a normal sempre vai ser de contato entre o objeto e a superfície. Mesmo que a mesa estivesse inclinada, a normal não faria trabalho nenhum, certo? Então é importante ver quais são as forças que realizam o trabalho, certo? Aí existe, né, um importante teorema que eu vou tratar na próxima aula, né? Certo? Que é o teorema trabalho e energia cinética, né? Então por hoje eu paro por aqui. Na próxima aula eu vou ver o teorema trabalho e energia cinética.